Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui, todas as quintas-feiras, nós trazemos uma nova palavra de Deus direto ao teu coração e hoje nós vamos dar sequência à nossa série Planejando com Jesus. Nessa série, durante o mês de dezembro, a gente está caminhando sobre diversos temas e áreas da nossa vida que nós vamos planejar para o nosso próximo ano. Afinal, a gente está num mês que todo mundo quer planejar metas para o próximo ano e, por que não, entender à luz da palavra como fazer isso em todas as áreas da nossa vida. Amém? Então, no último vídeo, na semana passada, nós falamos sobre como planejar a nossa vida espiritual, que é o principal ponto quando a gente começa a caminhar com Deus. Mas hoje nós vamos falar sobre uma área muito importante também, que é a vida profissional ou financeira, né? Muitas vezes se mistura. Então hoje nós vamos entender como planejar o nosso próximo ano à luz da palavra de Deus, com Jesus, em relação à nossa vida profissional financeira. Amém? Então, antes da gente começar, não se esquece, já clica aqui no sininho, se inscreva no canal para você receber notificação a cada novo vídeo que nós tivermos aqui. Se você perdeu o último vídeo, fique em paz, depois você volta e assiste, tá? Essa série não é tanto na sequência como nas outras, mas porque são de áreas diferentes, mas vão se complementando. Amém? Então vamos à palavra de Deus. Toda vez que eu estiver olhando para o lado aqui é porque eu estou olhando a Bíblia aqui online, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, hoje nós vamos entender alguns princípios, tá? O primeiro princípio está lá em Mateus 6,33. Vamos lá. Aliás, vamos começar do 25, perdão. Vamos ler o 25 e depois a gente pula para o 33, tá? Então vamos lá. Mateus 6,25. Portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que hei de comer ou beber, e nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, o corpo mais importante que a roupa? E aí vamos pular agora para o 32. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, o que Jesus está nos ensinando através desse ensinamento, através dessa passagem de Mateus 6, de 25 a 33, né? Na prática, que a gente precisa se preocupar primeiro com o reino de Deus. Então, não adianta nada a gente se preocupar com o que a gente vai comer, vestir, beber, se a gente não se preocupar primeiro com o reino de Deus. Então, muitas vezes, quando a gente fica na correria de dia a dia, né, a gente fica lá trabalhando de segunda a sexta, alguns de segunda a segunda, e a gente, no final das contas, está preocupado com o dinheiro que vai entrar no final do mês ou no início do mês que vem, e as contas que a gente vai ter que pagar, e quando a gente menos percebe, a gente já está anos, literalmente, num ciclo de ratos, que a gente está correndo atrás do próprio rabo, nunca sobra dinheiro, nunca sobra nada, a gente nunca tem tempo para fazer as coisas que a gente realmente quer fazer, a gente nunca tem tempo, sei lá, às vezes para viajar, para dar para nossa família, nunca tem tempo para nada porque a gente está sempre trabalhando atrás de dinheiro e nunca consegue pagar as coisas que a gente gostaria de pagar. Isso, na verdade, é um ciclo vicioso onde você está sendo dominado pelo dinheiro. Jesus nos ensina que nós não podemos servir a dois senhores, Deus e o dinheiro. Não tem como. A gente tem que escolher, ou a gente serve a Deus ou a gente serve ao dinheiro. E se você, assim como eu, escolheu ou está escolhendo hoje servir a Deus, você precisa praticar esse primeiro princípio. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então aqui Jesus está nos garantindo, o básico não vai faltar. Fique em paz. Tranquiliza o teu coração, entrega os teus principais anseios e desafios nas mãos de Deus, que o básico não vai faltar. Roupa, comida, bebida, o básico na tua casa, amado, amada, não vai faltar. Fique em paz. Entrega isso nas mãos de Deus, que o básico Deus vai prover. Amém? Mas o segundo princípio que você precisa entender é, além de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, além disso, o que eu também preciso buscar? Vamos agora para Reis, 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento, para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor, pois por isso Deus lhe disse, já que você pediu isso, e não uma vida longa, e nem riqueza, e nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça,
farei o que você pediu e darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante todos os dias da sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então aqui Deus está nos ensinando através de um pedido que Salomão fez, o que a gente realmente deve buscar. Porque muitas vezes a gente acredita que a nossa vida profissional e a nossa vida financeira, ela vai ser melhor ou maior quanto mais coisas nós fizermos e quanto mais nós nos desenvolvermos. Você já ouviu falar naquele ditado que o próximo nível que você vai atingir na tua vida profissional e até mesmo material financeira está a um ponto de desenvolvimento pessoal teu? Se você já ouviu falar isso e pratica isso, parabéns, isso é uma realidade. Porém, a gente precisa saber discernir qual o tipo de desenvolvimento que a gente está buscando. Afinal, existe o desenvolvimento do mundo, que é a sabedoria do mundo, e existe o desenvolvimento espiritual e a sabedoria divina. Então, a gente tem sim que se desenvolver. Se você, por exemplo, é de uma área X, você consegue fazer uma especialização, uma pós-graduação, um MBA, cara, vai em paz, ore para que Deus te direcione para isso, mas você realmente precisa se especializar nisso. Mas não deixa de buscar, ou melhor, busca além disso, antes disso, melhor do que isso, prioritariamente em relação a isso, busca primeiro a sabedoria divina. Porque sem sabedoria divina você não vai saber tomar decisões sábias e guiadas pelo Espírito Santo de Deus ao longo da tua caminhada profissional. Amém? Então, na prática, aqui Salomão está nos ensinando que quando ele teve a oportunidade de escolher o que ele poderia, o que Deus daria a ele, ao invés de escolher riquezas, fama, prosperidade, ao invés de escolher reinos, morte dos inimigos, ele escolheu a sabedoria divina, porque ele sabia que tudo isso que ele poderia ter pedido viria como consequência dessa sabedoria divina. Afinal, em Provérbios 8, principalmente, a gente vê a sabedoria conversando com o homem, e a gente vê a sabedoria falando que ela clama para que ela seja buscada, e que a sabedoria é uma consequência de quem busca Deus. Então, ali a gente entende que se nós somos sábios, mas não na sabedoria humana, mas sim na sabedoria divina, nós entendemos que toda essa prosperidade, tanto financeira quanto profissional, ela vem como consequência disso. Amém? E lá em Tiago 4, a gente entende também que existem dois tipos de sabedoria, como a gente acabou de falar, mas que se nós não temos essa sabedoria hoje é porque muitas vezes nós não soubemos pedir. Afinal, a palavra nos garante que se nós pedirmos sabedoria, Deus nos dará. Ele quer nos dar essa sabedoria, só que a gente precisa pedir, a gente precisa recorrer a Ele. Amém? Então, primeiro princípio que nós aprendemos hoje, busca o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. Segundo princípio, antes de buscar se desenvolver do ponto de vista intelectual, do ponto de vista do mundo, do ponto de vista do conhecimento humano, busca a sabedoria divina, porque ela vai te direcionar para os conhecimentos necessários também do mundo. Amém? Agora, terceiro princípio, super importante desse vídeo, Jesus já pagou o preço por mim e por você. Se Jesus pagou o preço, a gente não precisa se preocupar com o básico, como a gente já acabou de falar, afinal a gente está buscando o reino de Deus. Mas, Vitor, me ilustre isso melhor. Vamos lá. Mateus, capítulo 17, versículo 24. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram, o mestre de vocês não paga o imposto do templo? E ele respondeu, sim, paga. E quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe, o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Ele respondeu, dos outros. Respondeu Pedro, então os filhos estão isentos, mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-o e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Então o que Jesus está nos ensinando aqui? Primeiro, que se nós somos filhos de Deus, a relação, por exemplo, com os impostos, nesse caso aqui, Roma na época só cobrava os impostos dos estrangeiros. Quem era de fato romano não pagava. Então, o que ele estava ensinando? Pô, se você é romano, você não paga. Se você é estrangeiro, você paga. Agora, se você é filho de Deus, você não é estrangeiro, você é um filho de Deus, você tem que pagar?
Então, na teoria, não. Mas, para a gente não escandalizar os romanos, vamos fazer o seguinte, vamos pagar, e aí depois vem aquela frase, dai a César o que é de César. Então, na prática, Jesus está falando o seguinte, ó, primeiro, você não deveria pagar algumas coisas, mas já que você está sendo cobrado por isso, faz o seguinte, vai lá e busca a provisão, que eu tenho a provisão para você. E aí Jesus coloca a provisão, que nesse caso eram as 2 dracmas, dentro da boca de um peixe. Ele vai lá, joga um anzol e dentro da boca do peixe estava lá a provisão. Então, algumas coisas nós podemos aprender e tirar como lição dessa história. Primeiro, que a provisão ela vem do lugar que na maioria das vezes nós não esperamos. Então, olhe para os lugares que às vezes o seu olhar não está tão fixado. Muitas vezes a gente fica fixo no olhar, às vezes só vamos botar assim, num modelo de negócio, numa carreira, numa área específica, e a gente não está olhando para outras áreas onde às vezes Deus está nos alertando e nos dando como direcionamento, como instrução espiritual, onde ali está a nossa provisão. Amém? Então, às vezes a gente fica muito focado, muito bitolado numa coisa só. Isso às vezes é bom, porque a gente consegue focar e produzir, mas a gente não consegue olhar para o que Deus está nos mostrando. Então, nesse caso aqui, Jesus estava ensinando para Pedro que se ele tivesse que buscar a provisão poderia vir do lugar de onde ele menos esperava. Joga um anzol na boca do peixe e vai estar a provisão. Afinal, Pedro estava habituado a pescar o peixe, mas vender o peixe. Então imagina, você às vezes você está acostumado a fazer uma função X, e às vezes dentro daquela função tem uma provisão que você não enxerga, que com uma melhoria, com um gesto, você pode fazer. Pensa no caso de Pedro. Pedro já era pescador, então o trabalho dele era pescar o peixe, pegar o peixe e vender o peixe. E ali estaria a provisão dele. Então a provisão dele estava na venda do peixe. Só que agora Jesus estava ensinando para ele que ele poderia pescar. E quando ele pegasse o peixe, a provisão não estaria na venda do peixe, mas estaria dentro do peixe. Ou seja, às vezes dentro de algo que você já faz, mora uma ideia, mora uma estratégia divina. Eu estou sentindo que isso é para alguém que está assistindo aqui agora. Mora uma estratégia divina que Deus quer te mostrar. Cara, você não precisa buscar às vezes em um outro modelo de negócio, você só precisa olhar para o seu e enxergar uma forma de você ter outra fonte de renda aqui, por exemplo. Amém? Então, muitas vezes a gente reclama que a gente ganha pouco, que o nosso chefe paga mal, que a nossa empresa é ruim, que o nosso ramo é ruim e que o que a gente faz não dá retorno, mas na verdade a gente não está às vezes olhando para o que Deus está nos mostrando, de formas que a gente pode diversificar nossas fontes de renda, de formas que a gente pode multiplicar as nossas fontes de renda. Amém? E quando Deus começa a nos mostrar isso, Ele nos mostra que às vezes dentro do que a gente faz já mora a provisão, mas além disso Ele também nos ensina que quando nós precisarmos, a provisão vai estar ali. Ele é a provisão. Deus é o meu e o teu Jeová Jirê. Assim como ele proveu, Jeová Jirê, Jirê inclusive no hebraico significa provisão. Então, por que Deus é um Deus provedor? Porque lá em Isaac, por exemplo, quando Abraão foi sacrificar o seu filho Isaac, ali Deus proveu para si o próprio cordeiro. Então, desde ali, ele proveu para si o próprio cordeiro e depois, quando ele entregou seu filho unigênito, ele entregou para o mundo o cordeiro perfeito, imaculado, sem nenhum tipo de falha, sem nenhum tipo de pecado, para morrer por mim e por você e pagar o preço dos nossos pecados. Então Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário, ele foi o Cordeiro perfeito. Se ele foi o Cordeiro perfeito e se Deus já proveu para si e para nós toda a provisão que nós precisamos dos nossos pecados que já foram pagos, de tudo que já foi redimido, por que a gente ainda está se preocupando na vida financeira com o básico? Nós só precisamos entender a autoridade que nós carregamos e saber nos posicionar em relação à autoridade. Afinal, muitas vezes o dinheiro que não está chegando nas tuas mãos, ele não está chegando não é porque Deus não quis dar, ou é porque você às vezes está agindo ainda errado em algumas coisas na tua vida com Deus, ou é porque o diabo está segurando e você não está sabendo exercer autoridade sobre ele. Afinal, quem tem autoridade sobre esse mundo desde o pecado de Adão é o diabo. Então, o diabo continua controlando esse mundo, só que a diferença é, se você já entendeu que Jesus é o teu Salvador, e você vive com Ele, você está planejando o teu ano com Ele, mesmo que o diabo domine esse mundo, você tem autoridade sobre ele, para que ele deixe de impactar e deixe de influenciar tudo que chega às tuas mãos. Então, amado, se você está plantando e você ainda não está colhendo, entenda, quarto princípio agora, e a gente já entra para finalizar o vídeo, nós precisamos entender o tempo de todas as coisas. Eclesiastes 3 nos ensina
que há um tempo para todas as coisas. Existe o tempo de colher, o tempo de plantar, o tempo de matar, o tempo de viver. Existe o tempo para tudo na vida. Então, se nós estamos plantando, com certeza nós colheremos. É a lei da semeadura. A palavra nos garante isso, só que tanto para o bem quanto para o mal. Então, se você está plantando, por exemplo, discórdia, maledicência, mentira, fofoca, se você está desunião, se você está plantando esse tipo de coisa, você certamente colherá. Por mais que você seja redimido, Jesus tenha pago o preço, você colherá. Agora, Jesus também nos garante que nós colheremos toda a abundância. Se nós estamos plantando bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, se nós estamos plantando amor, tudo isso nós também receberemos e também colheremos. Mas, para a gente entender um pouco melhor essa história, vamos agora para Josué, capítulo 1, versículo 6. Assim disse o Senhor a Josué: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso, e tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você, e não se desvie dela, nem de dia, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Outras versões dizem para que você seja próspero por onde você andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. E só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você aonde você andar. Então aqui a gente está vendo Deus incentivando e direcionando e instruindo Josué, quando ele está prestes a passar pelo Rio Jordão e entrar na terra prometida. Mas aqui, vamos entender o contexto histórico que aconteceu nesse momento. O povo tinha acabado de sair do Egito. Eles saíram do Egito e peregrinaram no deserto por cerca de 40 anos até chegar em Canaã, quando eles ultrapassaram o Rio Jordão e ali sim, liderados por Josué, foram para a terra prometida. Mas, peraí, quando eles estavam no deserto, o que aconteceu? Eles recebiam maná todo dia, ou seja, eles tinham a provisão. Então sabe aquela história que a gente acabou de ler, de Mateus 6,33? Busca o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. A história do tá pago, Jesus já pagou o preço por mim e por você. Todo esse básico, o povo estava recebendo durante o deserto. Ou seja, no deserto eles tinham maná, eles recebiam comida todo dia. Deus direcionava de dia e de noite, através de nuvem de fogo, nuvem de ar, nuvem de vento. Deus mandava todos os dias a provisão. Deus dava o básico. As roupas não se desgastavam durante os 40 anos, então eles não precisavam comprar roupa, comprar comida, comprar bebida, eles eram literalmente sustentados por Deus por 40 anos. Agora, aqui eles estavam entrando no novo tempo, e nesse novo tempo teria guerras. A gente sabe que depois, quando Josué passou do Rio Jordão, ele teve diversas guerras para poder lutar contra os cananeus, e ali sim passar a dominar sobre a terra de Canaã. Ou seja, era uma terra sagrada, emanava leite e mel, ali estava Jerusalém celestial, ali estava de fato a terra prometida, tudo que Deus tinha para aquele povo, mas existiam tempos diferentes, estações diferentes. E o quarto princípio que a gente está aprendendo aqui nesse vídeo é: nós precisamos buscar discernimento dos tempos e as estações que nós estamos vivendo, porque tem o tempo de plantar e tem o tempo de colher. E se nós não soubermos discernir as estações, nós estaremos, às vezes, no deserto, querendo lutar guerras que não são nossas, porque a gente só precisa ser sustentado pela provisão divina. Afinal, o preço está pago. Agora, também existem estações onde a gente ultrapassa um nível, onde a gente rompe uma barreira, onde a gente rompe um nível espiritual de intimidade e discernimento com Deus, onde ali sim a gente vai ter que entrar em guerras que Deus está nos direcionando. Afinal, Josué entrou em diversas guerras e cada guerra dele ele tinha uma estratégia diferente. Quando ele foi lutar, por exemplo, contra a terra de Ai, a estratégia era ele inclusive perdeu e depois recuperou. Quando ele foi derrubar a muralha de Jericó, a estratégia era ele tinha que dar 7 voltas durante 7 dias, e no tocar da trombeta, quando eles gritaram, o muro caiu. Então em cada cidade que ele ia, a estratégia de Deus era uma. Então ali sim ele tinha que guerrear guerras. Então imagina, se Josué ultrapassa com o povo, chega na terra prometida, mas na terra prometida ele fala: legal, agora vamos sentar aqui e esperar o maná continuar caindo, agora vamos esperar Deus continuar direcionando. Não, amado, entenda, existe o tempo da provisão, mas existe o tempo da colheita.
no tempo da provisão, você é sustentado por Deus, você está no deserto, você não precisa se preocupar com o que de comer, com o que de beber, porque o básico Deus vai te garantir. Mas, quando você ultrapassa um nível de entendimento, um nível de intimidade com Deus, ali Deus vai te dar estratégias diferentes para cada guerra que você tiver que lutar, para alcançar novos níveis de entendimento e de também maturidade financeira e profissional. Então, conforme você vai entendendo esses níveis, você vai tendo as estratégias divinas para alcançar os níveis que Deus tem para você, para que você seja um canal, para que, através da tua prosperidade financeira e profissional, você seja um abençoador do reino de Deus, você seja um instrumento para que outras pessoas também tenham o seu sustento. E eu profetizo que você vai ser o maná de muitas pessoas. A partir da tua provisão, das guerras que você vai lutar e de tudo que você vai alcançar no ano agora de 2025, você será o maná para muitas pessoas que ainda estão no deserto. Afinal, o deserto é uma terra de passagem. Agora, Canaã não. É uma terra de realmente moradia. É uma terra onde realmente você vai prosperar infinitamente. Em nome de Jesus. Amém? Inclusive, tem uma passagem em Jeremias 29, se eu não me engano, que diz que Deus tem planos sobre nós de nos fazer prosperar e não de nos causar dano, mas desde que nós o busquemos de todo o coração. Então, para a gente finalizar esse vídeo de hoje, busquemos com todo o coração a vontade e as estratégias de Deus, para que a gente entenda. Primeiro ponto, vamos lá, como buscar o reino de Deus em primeiro lugar, para que todas as outras coisas nos sejam acrescentadas. Segundo, buscar a sabedoria divina e não confundi-la com a sabedoria humana. Terceiro, que nós aprendemos hoje, foi como entender a provisão divina, que Jesus já pagou o preço por nós e que mesmo que nós estejamos sendo cobrados, às vezes não é justa aquela dívida, mas nós precisamos pagar para não escandalizar. E por último, nós precisamos discernir o tempo e as estações, para que nós entendamos o tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo do deserto e o tempo de Canaã. Amém? Então, vamos finalizar. Eu espero que você tenha entendido, coloque isso em prática na tua vida, no teu planejamento agora para o ano de 2025, e eu tenho certeza que você colherá a 1, a 30, a 100, ou às vezes a 1000 por 1. Amém? Feche seus olhos, vamos orar para a gente finalizar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por essa palavra e te entregamos o nosso ano que vem, Pai, com todo amor, com toda submissão à tua autoridade. Senhor, decidimos entregar nossa vida financeira e profissional à liderança do teu Espírito Santo. Nos direciona, Pai, sobre quais metas, sobre quais planos, sobre quais estratégias nós devemos usar para prosperar e sermos canal abençoador do teu reino, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bem, amados, até semana que vem.